No episódio anterior, nós voltamos até as Montanhas Arklay para revisitar um dos eventos mais importantes de toda a franquia, o incidente da mansão Spencer. Foi ali que uma missão aparentemente simples dos Stars se transformou em um pesadelo biológico, revelando ao mundo a existência de pesquisas ilegais, armas biológicas e experimentos desumanos conduzidos pela Umbrella Corporation. A mansão não era apenas um local isolado, ela era um laboratório, um campo de testes e, acima de tudo, o primeiro grande sinal de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Hoje, a nossa história continua exatamente a partir dali. Neste episódio, nós vamos falar sobre o que aconteceu com os membros dos Stars após a mansão, sobre o verdadeiro destino de Albert Wesker e principalmente sobre os eventos que levaram ao colapso total de Raccoon City. Mas, antes da gente continuar, um aviso importante. Nesse episódio, eu vou mesclar os acontecimentos tanto dos jogos clássicos quanto dos remakes. A ideia aqui não é falar de gameplay, mecânicas ou nada do tipo, mas sim focar na história como um todo. Eu organizei tudo em ordem cronológica, tentando encaixar os eventos de forma mais coerente possível dentro do cânone da franquia. Claro, em alguns pontos a gameplay muda bastante, mas aqui o foco é narrativa, é entender o que de fato aconteceu em Raccoon City, belezinha? Estamos entendidos? Ótimo, então já se inscreve no canal, deixa o like pra apoiar a série, pega a pipoca, apaga as luzes, porque a jornada de hoje vai ser longa, densa e cheia de consequências que mudaram Resident Evil para sempre. Essa é a história de Resident Evil contada na ordem cronológica. Curte e se inscreve pra não perder os próximos capítulos. Quando o Tyrant T-002 é finalmente libertado, o plano de Albert Wesker parece funcionar por alguns instantes. A criatura se volta contra Jill e Barry, mas o que Wesker não esperava, ou esperava, era que o monstro se rebelasse contra ele mesmo. Em um momento brutal, o Tyrant atravessa o corpo de Wesker com sua garra e o arremessa. O impacto é fatal, ao menos à primeira vista. O corpo de Wesker cai imóvel no chão do laboratório. Após derrotar o Tyrant, Jill e Barry olham para onde o corpo havia caído, mas o Wesker não está mais lá. O que eles não sabiam é que Albert Wesker já havia preparado sua própria rota de fuga da morte. Algum tempo antes, ele havia se injetado com um vírus experimental criado por William Birkin. Graças a essa infecção, o corpo de Wesker entra em um estado de morte clínica após o ataque do Tyrant, apenas para se regenerar pouco depois. O vírus não apenas o salvou, ele o transformou. O Wesker agora possui uma capacidade regenerativa absurda, muito além dos limites humanos. Enquanto isso, os alarmes da mansão ecoavam pelos corredores. O sistema de autodestruição havia sido ativado. A contagem regressiva estava em andamento e toda a instalação seria reduzida a escombros em poucos minutos. Mas o Wesker ainda tinha um último objetivo ali embaixo. Usando seus acessos de alto nível, ele tenta se conectar ao computador do laboratório, buscando copiar os dados das pesquisas da Umbrella, mas algo dá errado. O acesso de Wesker é negado. O bloqueio foi imposto por Sergei Vladimir em conjunto com a Red Queen, a avançada inteligência artificial responsável por controlar os sistemas do complexo. Pela primeira vez, o Wesker se vê impedido. As informações que ele desejava estavam fora do seu alcance. Sem os dados e com o tempo se esgotando, não restava outra alternativa. Wesker abandona o laboratório e foge da mansão momentos antes da destruição total. Explosões rasgam a estrutura, os corredores desabam e o local onde tudo começou é finalmente apagado do mapa. Para o mundo, Albert Wesker estava morto, mas nas sombras ele havia sobrevivido. E aquela noite que marcou o fim da mansão Spencer foi, na verdade, o verdadeiro nascimento do maior vilão da saga. Logo após retornarem do incidente da mansão Spencer, sobreviventes fizeram aquilo que qualquer agente da lei faria. Eles relataram tudo, cada criatura, cada documento encontrado, cada evidência das pesquisas ilegais conduzidas pela Umbrella. Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Burton e Rebecca Chambers prestaram depoimentos detalhados, falaram sobre o T-vírus, sobre experimentos humanos, sobre armas biológicas, sobre um laboratório inteiro escondido sob uma mansão isolada das montanhas. Mas suas palavras não encontraram justiça, encontraram descrédito. Em Raccoon City, o relato dos Stars rapidamente passaram a ser tratados como delírio coletivo. A cidade era, afinal, um território da Umbrella. 9 em cada 10 habitantes dependiam direta ou indiretamente da corporação. A Umbrella financiava hospitais, universidades, centros de pesquisa e infraestrutura. Empregava milhares de pessoas, sustentava a economia local. Questionar a Umbrella era questionar a própria sobrevivência da cidade. E poucos estavam dispostos a fazer isso com base no testemunho de 5 policiais que haviam passado por um evento traumático. As autoridades, por sua vez, agiram rapidamente para manter a fachada intacta. Relatórios começaram a desaparecer, procedimentos internos foram interrompidos e no centro de tudo isso estava o chefe de polícia Brian Irons. Irons não apenas desacreditou publicamente os Stars, como também trabalhou ativamente para silenciar qualquer tentativa de aprofundar o caso. A ordem era clara: encerrar o assunto. Oficialmente, o incidente da mansão foi tratado como operação mal conduzida, agravada por circunstâncias desconhecidas. Nada de vírus, nada de experimentos
documentos, nada de Umbrella. Pouco tempo depois, a unidade STARS começou a ser gradualmente desmantelada. Transferências, licenças, reestruturações administrativas, era como se aquela equipe jamais tivesse existido. Mas eles não aceitaram. Chris, principalmente, se recusava a deixar aquilo morrer. Ele passou a agir de maneira cada vez mais agressiva dentro da corporação policial, questionava superiores, confrontava decisões, insistia em reabrir investigações. Já era conhecido por seu temperamento difícil, mas agora havia algo diferente. Uma intensidade constante, uma irritação quase calculada. Até Jill começou a estranhar. O que ninguém percebeu é que aquilo fazia parte do plano. Chris estava forçando a própria saída. A situação se tornou tão insustentável que ele foi oficialmente afastado de suas funções sob a justificativa de que precisava de descanso e acompanhamento psicológico após o trauma da mansão. Mas extraoficialmente, Chris havia conseguido exatamente o que queria: tempo. Sem as obrigações da polícia, ele passou a investigar a Umbrella por conta própria, reuniu documentos, analisou relatórios, buscou conexões internacionais. Ele chegou até mesmo a entrar em contato com o FBI, tentando alertar o governo federal sobre o perigo que a Umbrella representava, mas sem provas concretas, suas palavras soavam tão frágeis quanto antes. Foi então que ele tomou uma decisão drástica. Se as respostas não estavam em Raccoon City, estavam na origem. A sede da Umbrella ficava na Europa e era pra lá que ele iria. O plano inicial era simples. Chris partiria, reuniria provas suficientes para expor a corporação de forma definitiva e então acionaria as autoridades federais. Barry Burton decidiu acompanhá-lo. Antes de partir, Barry tomou a decisão difícil. Ele enviou sua esposa e filhas para o Canadá, acreditando que lá estariam seguras. Ele ainda carregava o peso da traição na mansão, quando foi coagido por Wesker a agir contra seus próprios companheiros. Embora tivesse sido perdoado, a culpa permanecia. Ele sabia que precisava retribuir, mesmo que isso significasse se afastar da família mais uma vez. E assim, Barry se junta a Chris na Europa, determinada a ajudar a derrubar a Umbrella de uma vez por todas. Jill, no entanto, tomou outro caminho. Ela decidiu permanecer em Raccoon City. Jill sabia que havia peças importantes dentro da própria cidade. O complexo de pesquisas da Umbrella em Raccoon não era apenas um detalhe, era uma peça central. Se algo estivesse prestes a acontecer, seria ali. O combinado era simples. Jill continuaria investigando localmente, reunindo o máximo de informações possíveis e se juntaria a Chris e Barry dentro de um mês. Rebecca Chambers também deixou Raccoon City em algum momento. Diferente dos outros, ela optou por se afastar completamente do campo de batalha, buscando outro rumo dentro da área científica. Sem saber, cada um deles estava se posicionando em um tabuleiro que já estava em movimento. Enquanto Chris e Barry avançavam rumo à Europa e Jill permanecia investigando nas sombras de Raccoon City, algo silencioso começava a se espalhar pela cidade. E ninguém estava preparado para o que viria a seguir. No início de setembro de 1998, algo começou a dar errado em Raccoon City. Os primeiros casos surgiram de forma discreta, pessoas apresentando confusão mental, comportamento agressivo. O hospital da cidade começou a registrar uma condição estranha, rapidamente apelidada de doença canibal. Pacientes atacavam familiares, mordiam médicos e mostravam resistência que desafiava explicações médicas. Oficialmente, tratava-se de uma infecção desconhecida. Na prática, era o T-vírus se espalhando pela cidade. Enquanto o número de internações crescia, William Burke observava tudo de dentro dos laboratórios subterrâneos da Umbrella. Cientista brilhante e mente por trás do desenvolvimento do G-vírus, Burke sabia melhor do que ninguém o que estava acontecendo e, mais importante, sabia que a situação estava saindo do controle. Mas o medo de Burke não era pela cidade, era por si mesmo. Ele sabia que os pesquisadores da Umbrella eram completamente descartáveis. Temendo pela própria vida e pela segurança de sua esposa Annette e de sua filha Sherry, Burke começou a considerar uma alternativa radical. Se a Umbrella poderia descartá-la a qualquer momento, ele precisava de proteção, e a única entidade poderosa o suficiente para enfrentá-la era o próprio governo dos Estados Unidos. Sabendo que o governo era o principal comprador das armas biológicas da Umbrella, Burke iniciou negociações secretas para vender diretamente o G-vírus. Para o governo era um acordo vantajoso, eliminar o intermediário e obter acesso exclusivo à arma mais promissora já criada. A exigência de Burke era clara: dinheiro e proteção total contra a Umbrella até que sua pesquisa tivesse completa. Era um jogo perigoso e ele sabia disso. O que Burke não sabia era que a Umbrella já desconfiava. Quando a corporação descobriu suas intenções, a resposta foi imediata e implacável. A missão foi entregue à equipe alfa da USS, o Serviço de Segurança da Umbrella, uma unidade de elite especializada em contenção, recuperação de ativos e eliminação de ameaças internas. A operação seria liderada por um de seus agentes mais eficientes, Hank. Na noite de 22 de setembro de 1998, a equipe invade o laboratório subterrâneo onde Burke trabalhava. Armados, treinados e com ordens claras, os soldados cercam o cientista.
cientista. Diante deles, William tenta resistir, tenta proteger sua pesquisa, mas não há negociação. Os disparos ecoam pelo laboratório e Burke é alvejado. Caído no chão, sangrando, com a vida se esvaindo rapidamente, ele segura em mão sua última carta, uma amostra do G-Vírus. Sabendo que a morte era inevitável, ele toma uma decisão que mudaria o destino de Raccoon City. Ele se injeta com o G-Vírus. O que acontece em seguida não é uma simples infecção, é uma metamorfose. O G-Vírus começa a reconstruir o seu corpo de maneira violenta e descontrolada. Ossos se deformam, músculos se expandem, tecidos se regeneram em proporções monstruosas. A mente humana de William Burke começa a se fragmentar enquanto o instinto biológico toma o controle. Ele se levanta, não mais como um homem, mas como algo muito pior. Nos esgotos de acesso ao laboratório, o que resta da equipe alfa da USS é massacrado. Um por um, os soldados são dizimados pela criatura que outrora foi o William Burke. Mesmo Hank, experiente e preparado, mal consegue sobreviver àquela noite. Durante o confronto, a maleta contendo amostras do G-Vírus e do T-Vírus que havia sido recuperada pelos agentes é danificada. As cápsulas se rompem, o conteúdo se espalha pelos esgotos e ali, nas galerias subterrâneas de Raccoon City, o vírus encontra um novo hospedeiro. Ratos. As criaturas já abundantes no sistema de esgoto entram em contato com as amostras e se tornam vetores perfeitos. Infectados, eles se espalham pelos túneis e alcançam o sistema de abastecimento de água da cidade. O que até então era um surto isolado transforma-se em uma contaminação em larga escala. A água distribuída para milhares de moradores agora carrega o vírus. E, sem que a população soubesse, Raccoon City já estava condenada. O que começou com uma negociação secreta por proteção acabaria se tornando o estopim do maior desastre biológico da história dos Estados Unidos. 24 de setembro de 1998. Era para ser apenas mais uma noite comum em Raccoon City. No Jay's Bar, pessoas comuns viviam rotinas comuns, risadas, conversas triviais preenchendo o ambiente. Ninguém ali fazia ideia de que naquele exato momento a cidade já estava doente. Entre os frequentadores estavam Kevin Ryman, um policial do RPG tentando relaxar um pouco, bem como Mark Wilkes, um segurança que estava ali no bar tomando um drink com seu colega de trabalho Bob. A garçonete Cindy Lennox atendia clientes com a naturalidade de quem já havia repetido aquilo centenas de vezes. Espalhados pelo bar estavam também George Hamilton, médico do Hospital Geral de Raccoon, David King, o encanador, Jim Chapman, funcionário do metrô, Alyssa Ashcroft, uma jornalista, e Yoko Suzuki, uma jovem universitária que carregava consigo mais segredos do que aparentava. Era uma noite comum até deixar de ser. Bob começa a se sentir mal, primeiro uma tontura e logo ele cai no chão. Mark se abaixa imediatamente para ajudá-lo, acreditando se tratar de um mal-estar súbito. Ao mesmo tempo, a porta do bar se abre, um homem entra e sua postura é errática, seus movimentos descoordenados. Antes que alguém possa reagir, ele avança contra um funcionário do estabelecimento e o ataca violentamente. Minutos depois, as janelas se quebram, a porta é forçada, figuras cambaleantes começam a invadir o local, rostos pálidos, olhos vazios, eram zumbis. O surto que vinha crescendo nos bastidores finalmente explode diante dos olhos da população. O grupo, pego completamente de surpresa, reage como pode e a única certeza é que permanecer ali significa morte. Durante a fuga desesperada, o grupo recém-formado acaba se separando. Uma parte consegue subir até a sacada do prédio. Ali, longe por um instante da multidão de mortos-vivos, Bob começa a compreender o que realmente está acontecendo. A infecção que o fez passar mal não começou ali. Ele já estava infectado antes mesmo de entrar no pub. Seus olhos revelam o entendimento do próprio destino. Ele sabe o que está por vir, sabe no que vai se transformar. E em um último ato de lucidez e humanidade, Bob decide não permitir que isso aconteça. Ele tira a própria vida. So, please, let me die while my conscience remains. Oh, Bob. Enquanto isso, do lado de fora, dois policiais gritam por sobreviventes, tentando organizar uma rota de evacuação improvisada. Sob fogo cruzado e cercados por zumbis, eles orientam o grupo por um caminho aparentemente seguro. A única saída viável é arriscada, pular para o prédio vizinho. Sem alternativa, eles saltam. Do outro lado, encontram mais um policial que os conduz pelas ruas tomadas pelo caos, mas cada esquina revela um novo pesadelo. Barricadas começam a surgir, bloqueios improvisados tentam conter o avanço dos infectados, mas o número de mortos-vivos cresce a
a cada minuto. Chegando à rua principal, o grupo encontra um pequeno contingente de policiais tentando organizar uma última linha de defesa. Dezenas de zumbis avançam pela avenida. É ali que ocorre a primeira grande resistência aberta da cidade. O grupo de sobreviventes montam um detonador e bombas explodem, matando os zumbis. A passagem está livre, mas o preço foi alto. Aquela sequência de eventos marca algo definitivo. Não era mais um surto isolado, não era mais um caso hospitalar estranho. Era o início oficial da infestação de Raccoon City. A cidade havia cruzado um ponto sem retorno e o pior ainda estava por vir. Após a explosão que dispersa a horda na rua principal, sirenes começam a ecoar ao longe. Viaturas da polícia avançam pela avenida iluminada pelas chamas, abrindo caminho entre carros abandonados e corpos espalhados pelo asfalto. Reforços finalmente haviam chegado. Os policiais rapidamente estabelecem um perímetro improvisado, disparando contra os zumbis que ainda se aproximavam. Em meio à fumaça e ao cheiro de pólvora, o grupo de sobreviventes é escoltado até uma van policial, a única forma segura de sair dali naquele momento. Mas a cidade ao redor já não é mais reconhecível. O corpo de bombeiros de Raccoon tenta responder a múltiplas ocorrências simultâneas. Equipes são enviadas para conter incêndios, resgatar civis presos em prédios e auxiliar a polícia na evacuação, mas cada nova chamada parece pior do que a anterior. Cercados pelo caos, a outra parte do grupo de sobreviventes buscam qualquer lugar que possa servir de abrigo temporário. O caminho os leva até o Apple Inn, um hotel localizado próximo ao Jay's Bar. À primeira vista, o local parece ideal. Por alguns minutos, o hotel transmite uma falsa sensação de segurança. Mas essa ilusão dura pouco. De corredores e quartos começam a surgir figuras cambaleantes, funcionários, hóspedes, pessoas que haviam buscado ali o mesmo refúgio, agora transformadas em zumbis. O que parecia abrigo vira armadilha. Ao mesmo tempo, bombeiros chegam ao local para inspecionar a sala da caldeira, mas descobrem um grave vazamento de gás. Antes que possam sair, uma explosão violenta sacode a estrutura e o impacto mata os socorristas. Enquanto procuram uma saída alternativa, o grupo se depara com algo diferente, algo que não se move como os outros. Preso parcialmente ao teto está uma criatura em estágio intermediário de mutação. Sua pele parece rasgar enquanto o músculo se reorganiza sob a carne exposta. Esse era um Suspended, um zumbi em processo de transformação para se tornar algo ainda pior, um Licker. A criatura reage, o confronto é brutal. Cada erro poderia significar a morte imediata. Após uma batalha intensa, o grupo consegue derrotá-la. Exaustos, eles finalmente encontram uma rota de saída quando o bombeiro consegue abrir a passagem bloqueada, permitindo que escapem do hotel. Do lado de fora, a noite parece ainda mais escura. Apesar de tudo o que haviam enfrentado, zumbis, explosões, ainda restava uma esperança quase ingênua entre eles. O exército viria, o governo interviria, aquilo seria contido. Mal eles sabiam que o que estavam vivendo não era o auge da crise. Esse era apenas o começo do pesadelo que consumiria Raccoon City por completo. A cidade já não tinha mais zonas seguras, cada rua era um risco, cada esquina escondia algo imprevisível. Enquanto buscavam uma rota de fuga, Cindy Lennox, a garçonete do Jay's Bar, encontra algo que reacende uma centelha de esperança, uma placa com um aviso de que haveria um ponto de evacuação de helicóptero para os sobreviventes. Não havia garantias, não havia confirmação oficial, mas era a primeira informação concreta de resgate desde que o caos começara. Sem muitas opções, o grupo decide seguir a pista. O caminho, no entanto, não seria simples. Para alcançar o ponto de evacuação, eles precisariam atravessar uma área específica da cidade, o zoológico de Raccoon City. Durante o dia, o zoológico era um lugar de passeio familiar, risadas de crianças, câmeras fotográficas, vendedores de algodão doce. Agora era um território selvagem. Logo nos primeiros metros, eles percebem que os animais também haviam sido infectados. E diferente dos humanos transformados em zumbis, essas criaturas ainda possuíam velocidade, força e instinto predatório. Eles enfrentam diversas ameaças, dentre elas um leão e um elefante, ambos infectados. Exaustos, eles atravessam o restante do zoológico, conscientes de que a qualquer momento outra ameaça pode surgir. Ao saírem do outro lado, encontra um trem ainda operacional. É a única opção. Então, o grupo embarca. O trem avança pelos trilhos enquanto a cidade queima ao fundo. Por alguns minutos, há uma sensação estranha de alívio. Talvez ainda exista salvação. Finalmente, eles chegam ao ponto indicado na placa, mas o que encontram não é evacuação, é destroço. O helicóptero de resgate está no chão, retorcido e em chamas. O acidente aconteceu antes mesmo que o resgate pudesse ser concluído. A última promessa de fuga havia sido esmagada antes de se concretizar. O silêncio entre eles diz tudo. Não há tempo para luto, não há tempo para desespero. A cidade continua ruindo ao redor e se quiserem sobreviver, terão que continuar avançando. Sem garantias, sem resgate, sem saber se ainda existe uma saída real para Raccoon City.
Com o helicóptero destruído e a esperança de evacuação aérea reduzida a cinzas, o grupo não tem alternativa senão continuar se movendo. Jim Chapman, que conhecia bem o sistema ferroviário da cidade por trabalhar no metrô, assume a dianteira. Bom, mais ou menos porque o Jim é um pouco medroso. Mas se havia um caminho viável para sair de Raccoon City, provavelmente estaria nos túneis. Eles correm pelas ruas infestadas até que finalmente avistam a entrada do metrô. Eles descem as escadas apressadamente. Por alguns segundos, o som abafado do mundo lá fora parece distante. Mas o silêncio no subterrâneo é inquietante. Vagões abandonados repousam como carcaças enferrujadas. Jim logo percebe algo crucial. Ainda há energia parcial no sistema. Se conseguirem reativar um dos trens, talvez possam atravessar a cidade por baixo e sair do perímetro urbano. É uma chance real. Enquanto trabalham para restabelecer a energia e liberar os trilhos, ruídos começam a ecoar pelos túneis. Das sombras emergem criaturas grotescas, pulgas gigantes infectadas. Seus corpos revelam o efeito do T-vírus. Elas não apenas atacam, elas capturam. Em um momento de descuido, uma das criaturas acaba por levar um dos sobreviventes. Os outros então avançam juntos pelos túneis, até finalmente localizarem um companheiro capturado. Sem hesitar, eles partem para o ataque. Após uma batalha intensa e desesperada, o grupo consegue eliminar a ameaça. Com o companheiro resgatado, eles retornam e Jim consegue finalmente reativar o sistema. O som do trem ganhando energia ecoou como música nos ouvidos de todos. As portas se fecham, o trem começa a se mover pelos trilhos, atravessando o subsolo de uma cidade condenada. Por alguns minutos há alívio, eles estão deixando Raccoon City para trás, mas o destino ainda não terminou de brincar com eles. O trem desacelera e para. Os trilhos à frente estão bloqueados, impedindo qualquer avanço. Ao deixar o transporte, eles percebem que estavam próximos às montanhas Arklay. A fuga acabou. Sem alternativa, eles seguem a pé. À frente, apenas a incerteza do que os espere. Mesmo longe das ruas da cidade, o pesadelo ainda estava longe de terminar. Depois de caminhar, o grupo finalmente alcança as montanhas Arklay. A floresta é densa, o ar é frio e o silêncio é quase absoluto, um contraste inquietante com o caos urbano que deixaram para trás. Quando encontram uma pequena cabana isolada entre as árvores, parece um milagre. Dentro conhecem um homem chamado Al Lester. Ele apresenta ser apenas um idoso excêntrico que vive recluso nas montanhas. Fala de forma estranha, mas não demonstra hostilidade imediata. Pelo contrário, ele diz que existe uma trilha que leva a uma cidade próxima e se oferece para mostrar o caminho. Sem muitas opções, o grupo decide segui-lo. O hospital surge entre as árvores como uma sombra esquecida pelo tempo, antigo, afastado da cidade com aparência decadente. Assim que entram, Lester desaparece. E de um dos corredores surge uma figura, usando máscara e empunhando um machado, e ele avança contra os sobreviventes. O grupo segue pelos corredores do hospital, tentando escapar enquanto tenta entender o que está acontecendo, mas o homem mascarado não é o único problema. À medida que exploram o prédio, descobrem que o hospital foi completamente tomado por uma planta monstruosa. A criatura se espalhou por toda a estrutura. Para derrotá-la, não bastava destruir partes visíveis, era necessário encontrar e dissolver suas raízes. Enquanto enfrentam o homem do machado e tentam neutralizar a planta, algo começa a acontecer com Alyssa Ashcroft. Memórias, fragmentos desconexos, imagens que estavam enterradas há anos começam a emergir. Ela já esteve ali antes, 5 anos atrás. Em 1993, quando ainda era uma jornalista novata, Alyssa investigava aquele hospital ao lado de seu colega Kurt. Eles haviam recebido informações sobre experimentos ilegais conduzidos pela Umbrella em pacientes com câncer. O hospital servia como fachada. Ali o T-vírus estava sendo testado secretamente. Mas a investigação terminou em tragédia. Uma paciente infectada chamada Dorothy Lester, esposa de Al Lester, perdeu completamente o controle. Transformada pela infecção, ela assassinou Kurt de forma brutal. Alyssa conseguiu escapar. O trauma foi tão intenso que sua mente bloqueou completamente aquela lembrança. Agora, ao revisitar o hospital, tudo retorna com clareza dolorosa. A batalha contra a planta atinge o clímax quando o grupo consegue dissolver suas raízes centrais e a enfrenta diretamente. A criatura se retorce em meio ao colapso, algo é expelido. Era Dorothy Lester, é então que a última peça se encaixa. O homem mascarado era o próprio Al Lester. Ele não era um velho excêntrico, ele era um antigo diretor do hospital. Desesperado para salvar a esposa do câncer, ele permitiu e participou dos testes dos vírus experimental nela. Dorothy não resistiu à infecção. Convencido de que a planta monstruosa era a reencarnação da esposa, ele passou anos atraindo pessoas até o hospital. Ele as matava, oferecia seus corpos como alimento para a criatura, acreditando estar nutrindo Dorothy. Com a derrota da planta e o confronto final, o hospital começa a ruir. Nos últimos momentos, ele se junta a Dorothy. Quando o prédio colapsa, ele morre soterrado ao lado dela. A floresta volta ao silêncio, mas o mundo lá fora está longe de se acalmar.
Enquanto isso, em Raccoon City, a situação se torna oficialmente crítica. As Forças Armadas dos Estados Unidos bloqueiam todas as saídas da cidade, estradas são fechadas, nenhum civil entra, nenhum civil sai. O incidente já é notícia mundial, imagens vazam, relatos circulam, o governo tenta controlar a narrativa enquanto avalia uma medida extrema, a operação de esterilização, a destruição total da cidade para conter o surto. A Umbrella, por sua vez, age nos bastidores. A corporação solicita ao Congresso o adiamento da operação, alegando que ainda é possível conter a situação. Enquanto isso, envia para a cidade a UBCS. Oficialmente, trata-se de uma força paramilitar enviada para proteger civis, auxiliar policiais e bombeiros e resgatar sobreviventes. Extraoficialmente, é uma tentativa desesperada da Umbrella de limpar seus próprios rastros. Raccoon City já estava condenada, a única dúvida agora era quantos ainda morreriam antes do fim. 26 de setembro de 1998. Raccoon City havia chegado a um ponto sem volta. O T-vírus já não era mais um surto isolado, a cidade estava completamente dominada. Os infectados tomavam as ruas em números incontáveis, sirenes ainda ecoavam, mas já não significavam controle, apenas desespero. A delegacia foi sobrecarregada, postos de bloqueio ruíram, a própria BCS começou a sucumbir, muitos de seus membros foram mortos, outros infectados. A estrutura de defesa simplesmente colapsou. Em meio ao caos, 3 sobreviventes conseguem se abrigar no Hospital Geral de Raccoon City. No interior do hospital, eles encontram o Dr. Hirsch, um dos poucos médicos que ainda permaneciam no local. Ele alerta o grupo sobre a falta de segurança no prédio. Hirsch tenta restaurar a energia do edifício, acreditando que isso pode facilitar uma fuga organizada. Mas antes que consiga concluir o procedimento, algo surge, sanguessugas infectadas. O médico é atacado antes que possa reagir, as criaturas o dominam cobrindo seu corpo. Ele morre ali mesmo, e então acontece algo pior. As sanguessugas se fundem formando uma criatura grotesca meio humanoide, composta por dezenas de organismos unidos, o Leechman. A criatura se move de forma irregular, mas determinada, resiste a ataques diretos e avança pelos corredores do hospital como uma massa viva e pulsante. O grupo entende que enfrentá-la de frente não será suficiente. Com esforço e estratégia, eles conseguem atrair a criatura até uma armadilha improvisada e ela é finalmente derrotada. O hospital volta ao silêncio, mas permanecer ali não é seguro. Explorando o prédio, eles encontram uma rota alternativa de fuga pelos esgotos, acessível por túneis subterrâneos. Há um pequeno barco que pode ser utilizado para navegar pelos canais e escapar da área hospitalar. É a melhor chance disponível, eles descem para os túneis e iniciam a travessia. Porém, as sanguessugas não haviam sido totalmente eliminadas. Novas criaturas surgem nas águas escuras, dessa vez há algo diferente. Uma sanguessuga rainha lidera o enxame, o confronto no espaço apertado dos túneis é caótico. Durante a batalha, o grupo perde o barco, ficando encurralado num ambiente úmido e claustrofóbico. Sem alternativa, precisam enfrentar a rainha diretamente. Após uma batalha intensa e extremamente difícil, conseguem derrotá-la. Exaustos, feridos e sem o barco, eles seguem a pé pelos túneis, avançando pela escuridão em busca de qualquer saída que os afaste daquele inferno subterrâneo. Raccoon City estava perdido e sobreviver naquele ponto já não significava vencer, apenas ganhar mais algumas horas de vida. Nas instalações subterrâneas do Nest, o laboratório secreto da Umbrella, o caos já havia alcançado até mesmo os níveis mais restritos. Entre os corredores frios e iluminados artificialmente, a pesquisadora Mônica toma uma decisão calculada. Disposta a agir em benefício próprio, ela assassina um colega de trabalho e rouba uma amostra da larva G, a forma embrionária derivada do G-vírus. Com a amostra em mãos, Mônica tenta fugir da instalação antes que o colapso se torne irreversível. Enquanto isso, Yoko guia os sobreviventes pelos corredores do laboratório buscando uma rota de saída em meio ao surto biológico. Yoko possui um passado profundamente ligado àquele lugar. Ela havia sido contratada pela Umbrella para trabalhar diretamente no laboratório de William Birkin. Seu histórico é complexo. Yoko teve contato com o projeto Hunter, com o projeto Tyrant e chegou a doar suas próprias células para pesquisas relacionadas ao T-vírus. Porém, diferente de outros pesquisadores, ela não conseguiu suportar a dimensão dos experimentos, os riscos e as consequências humanas envolvidas. A Umbrella a considerou um estorvo. Como resultado, uma operação interna apagou suas memórias relacionadas ao laboratório e aos projetos confidenciais. Posteriormente, Yoko foi realocada para funções menos perigosas dentro da corporação, sem lembrar plenamente do que havia vivido. Enquanto os sobreviventes avançam pelo laboratório, Mônica tenta escapar utilizando o trem interno da instalação. O plano falha, o sistema não responde e o trem não funciona. Mais tarde, Mônica e Yoko se encontram nos corredores do complexo. Mônica acredita que Yoko está atrás da larva G, porém, ainda afetada pela amnésia, Yoko sequer se lembra do que é aquela amostra. Aproveitando-se da situação
situação, Mônica rouba o cartão de identidade de Yoko e foge, tentando ativar o elevador de carga como rota alternativa de fuga. O problema é que o elevador está completamente congelado. Pouco depois, isolada e sem saída, Mônica é atacada por uma criatura misteriosa nas instalações. Enquanto isso, os sobreviventes trabalham para restaurar o funcionamento do elevador. Para descongelá-lo, precisam reativar sistemas internos da instalação, enfrentando no processo zumbis e hunters que voltam a se movimentar conforme a energia é restabelecida. Ao finalmente chegarem ao elevador, encontram Mônica, mas já é tarde. A larva G foi injetada em seu próprio corpo. A mutação ocorre de forma imediata e brutal. A larva se manifesta violentamente, matando Mônica instantaneamente e crescendo rapidamente até assumir a forma de um monstro G adulto. A criatura é massiva, agressiva e instável. O confronto que se segue é intenso. A criatura ataca com força descomunal, forçando o grupo a coordenar ataques, explorar fraquezas e manter distância estratégica. Após uma batalha exaustiva, conseguem finalmente derrotar o monstro. Com a ameaça eliminada, o caminho pelo elevador é liberado. O grupo deixa para trás o Nest, a instalação onde tantos experimentos começaram, e finalmente escapa da estrutura subterrânea. Mas o que resta do mundo acima deles é incerto. Com a delegacia de polícia completamente dominada pelos zumbis, o Tenente Marvin se vê diante de uma decisão desesperada. O prédio, que antes simbolizava ordem e segurança em meio ao caos de Raccoon City, agora estava perdido. Corredores tomados por mortos-vivos, barricadas cedendo pouco a pouco e munição cada vez mais escassa deixavam claro que permanecer ali significava morte certa. Diante disso, Marvin reúne um pequeno grupo de sobreviventes que ainda restava e apresenta um plano arriscado: escapar utilizando uma rede de túneis subterrâneos localizados sob a delegacia. A passagem representava a única alternativa viável naquele momento. A esperança dependia de atravessar aquele caminho e conseguir a ajuda do lado de fora. Com esforço, o grupo consegue finalmente abrir a passagem. Rita atravessa os túneis e parte em busca de socorro. Do lado de fora, em meio à cidade devastada, ela encontra Harry, que está dirigindo uma van. A presença dele representa a primeira chance real de resgate desde que a delegacia caiu. Enquanto Rita e Harry retornam o mais rápido possível, a situação dentro da delegacia se deteriora drasticamente. Os demais policiais vão sendo mortos em circunstâncias variadas, vítimas da invasão implacável dos zumbis. A resistência que ainda restava vai sendo eliminada pouco a pouco, até que apenas o Tenente Marvin e os sobreviventes restantes permanecem vivos. Com os mortos-vivos começando a escalar a cerca e invadir os últimos pontos defensivos, não resta alternativa além de sair imediatamente. O grupo avança sob pressão constante, lutando por vários minutos pela própria sobrevivência. Cada passo é disputado, cada segundo parece decisivo. Quando finalmente a van de Harry chega ao local, trazendo a tão aguardada chance de fuga, o preço já havia sido alto demais. Durante o confronto, o Tenente Marvin é ferido pelos zumbis. Consciente da gravidade da situação e do risco que representaria para os demais, ele toma uma decisão. Marvin opta por ficar para trás, enquanto os sobreviventes embarcam na van e partem, ele permanece, sacrificando a própria chance de escapar para garantir que os outros tenham a oportunidade de viver. Enquanto o caos consumia Raccoon City, a Umbrella enxergava ali uma oportunidade perfeita. Em vez de conter o desastre, a corporação decidiu aproveitar a situação ao máximo, enviando armas biológicas experimentais para serem testadas em condições reais. A cidade inteira havia se tornado um laboratório a céu aberto. Entre essas armas estavam uma das mais letais já produzidas, o Nemesis. Diferente das demais criaturas espalhadas pela cidade, ele não foi solto ao acaso. Sua missão era específica e direta: rastrear e eliminar todos os membros da STARS que ainda estivessem vivos. Jill Valentine permaneceu presa em seu apartamento até o dia 28 de setembro, isolada enquanto a cidade desmoronava a seu redor. Quando finalmente consegue escapar, ela se vê obrigada a atravessar as ruas destruídas de Raccoon City, agora dominadas por zumbis e criaturas incontroláveis. Durante a fuga, Jill encontra Brad Vickers. Abalado e claramente aterrorizado, Brad revela que uma criatura extremamente poderosa está caçando os integrantes da STARS, e que a morte deles é apenas uma questão de tempo. O aviso não soa como exagero, há desespero em sua voz, e não demora para que suas palavras se confirmem. O Nemesis surge impondo sua presença de maneira brutal. Diante dos olhos de Jill, ele faz sua primeira vítima direta naquele confronto. Brad Vickers é morto sem qualquer chance de reação. O aviso que parecia paranoia se transforma em realidade absoluta. Jill consegue escapar temporariamente ao entrar na delegacia de polícia. Lá dentro, ela segue até a sala da STARS, um lugar que carrega memórias e respostas. É nesse momento que intercepta um sinal de rádio vindo de Carlos Oliveira, membro da UBCS. No entanto, ao deixar a delegacia, Jill é novamente atacada pelo Nemesis.
Nêmesis. O confronto é inevitável, mas ela consegue escapar mais uma vez, mantendo-se em movimento. Seu objetivo passa a ser localizar a origem da transmissão de rádio que havia captado. Jill finalmente encontra Carlos Oliveira. A desconfiança é imediata. A UBCS estava ligada à Umbrella e confiar neles não era decisão simples. Carlos, porém, afirma que está ali para ajudar e resgatar civis sobreviventes. Diante da situação e da ausência de alternativas, Jill decide unir forças com ele. Carlos então explica que existe um plano de fuga. Um helicóptero deverá pousar próximo à torre do relógio assim que o sino tocar. Para alcançar esse ponto, ele e os comandantes Mikhail Victor e Nikolai Zinoviev pretendem utilizar o metrô como meio de transporte. Mikhail informa que há sobreviventes em outro vagão e que, se conseguirem restabelecer a energia do sistema, poderão colocar o metrô em funcionamento e escapar daquele pesadelo. Jill aceita colaborar, mas deixa claro que sua decisão não é por confiança neles, e sim pelas pessoas que ainda podem ser salvas. Determinada, ela parte para a missão de religar a energia do metrô. Pelo caminho, enfrenta o cenário devastador em que Raccoon City se transformou, atravessando ruas em colapso, cercadas pelo caos e pela destruição. E durante todo esse percurso, uma certeza a acompanha: o Nêmesis continua em sua perseguição implacável. Enquanto Jill seguia com a missão de restaurar a energia do metrô, uma peça fundamental naquele tabuleiro começava a se revelar. Nikolai Zinoviev não estava perdido coisa nenhuma. Ao contrário do que aparentava, ele sempre esteve plenamente consciente do que estava acontecendo. Como comandante da UBCS, havia recebido uma série de ordens diretas e confidenciais. A primeira tarefa era avaliar a real capacidade da UBCS no combate contra as Bolts, coletando dados de batalha para a Umbrella. Além disso, tinha a missão de destruir qualquer evidência relacionada às pesquisas de uma possível vacina contra o T-vírus que estivesse em andamento na cidade. E como se não bastasse, também deveria observar o desempenho do Nêmesis em campo, registrando seus resultados em combate. Para Nikolai, Raccoon City não era uma tragédia, era uma operação. Durante o percurso, Jill encontra um soldado da UBCS gravemente ferido chamado Murphy Seeker. A situação é delicada e ela mal tem tempo para conversar com ele. Antes que qualquer ajuda possa ser prestada, Nikolai surge e atira no soldado, matando-o ali mesmo. Jill exige explicações. Nikolai responde friamente que Murphy poderia estar infectado. A justificativa não convence Jill, que fica furiosa com a atitude dele, mas, diante da urgência da missão, decide continuar focada em religar a energia do metrô. Depois de enfrentar os obstáculos pelo caminho, Jill finalmente consegue restaurar a energia e retorna à estação. Lá, reencontra Carlos e também Nikolai. Nesse momento, ela escuta Mikhail Victor informando que Carlos e outro membro da UBCS, Tyrell, haviam recebido uma nova missão. Eles deveriam retornar à cidade para localizar um cientista chamado Nathaniel Bard, que supostamente possuía uma vacina. Mikhail garante que o trem retornaria depois para buscá-los e assim o plano segue adiante. O trem parte, deixando Carlos e Tyrell para trás. Durante o trajeto, Nikolai inicia uma conversa com Mikhail. O comandante já estava desconfiado de que algo estava errado. Antes disso, seu pelotão havia sido encurralado por zumbis e o portão que poderia ter garantido a fuga estava misteriosamente trancado. A suspeita começa a tomar forma, é então que o Nêmesis surge mais uma vez. A criatura invade o trem e massacra os sobreviventes que estavam no outro vagão. Em seguida, parte diretamente para cima de Jill. Enquanto ela tenta escapar, a desconfiança de Mikhail se confirma. Nikolai tranca a porta, deixando Jill e Mikhail presos com o monstro. Sem alternativa e entendendo a gravidade da situação, Mikhail toma uma decisão definitiva. Para tentar derrotar o Nêmesis e dar uma chance de sobrevivência a Jill, ele se sacrifica. Agarrado pela criatura, ele retira o pino de uma granada, provocando uma explosão devastadora que consome tudo ao redor. O impacto faz o trem descarrilhar. Quando Jill se recupera, percebe que o acidente ocorreu próximo à torre do relógio. Mesmo abalada, ela consegue entrar em contato com Carlos e relata tudo o que aconteceu. Sem hesitar, ele parte imediatamente para procurá-lo. Após enfrentar novas dificuldades, Jill consegue tocar o sino da torre, sinal combinado para o resgate. Pouco depois, o helicóptero aparece. Pela primeira vez desde o início daquele pesadelo, ela sente um verdadeiro alívio. A fuga finalmente parecia possível. Mas o alívio dura pouco. O Nêmesis sobreviveu. A criatura reaparece e derruba o helicóptero diante de seus olhos, destruindo a última esperança imediata de escape. Sem alternativa, Jill é obrigada a enfrentá-lo novamente. O confronto é brutal e durante a luta ela acaba sendo infectada pela criatura. Carlos finalmente consegue encontrá-la. Ao perceber a gravidade da situação, ele a leva para o hospital, colocando-a em segurança. Determinado a salvá-la, parte sozinho em busca de uma cura que possa impedir que o T-vírus consuma Jill de vez. O local, no entanto, estava longe de ser seguro. Além dos zumbis que já dominavam os corredores, Carlos também precisa enfrentar uma ameaça muito mais perigosa, os Hunters. Criaturas rápidas, letais e muito mais inteligentes do que qualquer infectado comum. Cada encontro era uma luta pela sobrevivência. Mesmo assim, Carlos avança. Determinado, ele percorre o hospital até finalmente chegar ao escritório do Dr. Bard, mas ao entrar na sala, encontra apenas silêncio e um corpo na cadeira. O doutor estava morto. A esperança parecia ter acabado ali, mas não completamente. No escritório do doutor, Carlos encontra algo crucial, a vacina que Bard havia desenvolvido. E ao vasculhar o computador dele, ele descobre uma gravação deixada pouco antes de sua morte.
Na mensagem, Bart revela toda a verdade. A Umbrella não apenas havia criado o T-Vírus, como também havia encomendado o desenvolvimento de uma vacina. O plano era simples e cruel: vender a doença e depois vender a cura. Uma forma de lucrar com os dois lados da tragédia. Bart também explica que havia deixado amostras da vacina em seu escritório, além de outras armazenadas no subsolo do hospital, mas havia um problema ainda maior. A diretoria da Umbrella havia mudado de ideia. Para evitar qualquer ligação direta com o desastre de Raccoon City, eles ordenaram a destruição completa das vacinas. Queriam apagar qualquer evidência que pudesse incriminar a corporação. Naquele momento, tudo se encaixa para Carlos. Ele finalmente entende o que realmente estava acontecendo naquela cidade e quem era o verdadeiro responsável por tudo aquilo: a Umbrella. E mais do que isso, ele percebe que Jill já sabia, mesmo assim ela confiou nele. Essa percepção muda tudo. Tomado pela revolta, Carlos decide que não importa mais o que aconteça, ele iria salvar Jill a qualquer custo. Sem perder tempo, ele pega a vacina encontrada no escritório e retorna até onde Jill estava. Com cuidado, ele aplica o antídoto. Agora, tudo o que restava era esperar. Jill permanece inconsciente, lutando contra os efeitos do vírus enquanto seu corpo reagia à vacina. E assim, por quase 2 dias, ela fica ali se recuperando lentamente da infecção que quase tirou sua vida. No dia 29 de setembro, enquanto o colapso de Raccoon City já era irreversível, as forças paramilitares da Umbrella passaram a operar sob o comando de Sergei Vladimir. A situação estava saindo do controle e a corporação sabia que não era a única interessada nos acontecimentos da cidade. Informações indicavam que forças especiais do Exército dos Estados Unidos estavam sendo enviadas com o objetivo de obter amostras do G-Vírus. Diante disso, a resposta da Umbrella foi imediata. Unidades do Tyrant T-103 foram enviadas para interceptar e deter essas tropas. A cidade deixava de ser apenas um cenário de desastre biológico e se tornava também um campo de disputa por poder e informação. Enquanto decisões estratégicas eram tomadas nos bastidores, em outro ponto da estrada que levava a Raccoon City, o motorista de caminhão seguia viagem sem qualquer noção do que estava acontecendo. Em um momento de descuido, ele atropela uma pessoa. Assustado, freia o veículo e desce para verificar o que havia feito, acreditando ter causado um acidente fatal. O pânico toma conta quando ele observa o corpo estendido no chão. No entanto, ao virar as costas por um instante, algo impossível acontece. A vítima se levanta. Não era uma pessoa comum, era um zumbi. Na mesma noite, outra pessoa chegava a Raccoon City movida por motivos pessoais. Claire Redfield, sem notícias do irmão Chris, decide procurá-lo por conta própria. Sem ter dimensão da gravidade da situação, ela pilota sua motocicleta até a cidade e para em um posto de gasolina para tentar fazer uma ligação. O local aparenta estar vazio, mas um barulho estranho vindo da loja de conveniência chama sua atenção. Movida pela curiosidade e preocupação, ela entra para investigar. Lá dentro, encontra sangue espalhado pelo chão, um sinal claro de que algo terrível havia acontecido. Ao explorar o ambiente, ela se depara com um homem completamente ensanguentado, que aponta em direção ao interior da loja. Seguindo o gesto, Claire presencia o xerife sendo atacado e devorado por uma criatura, um zumbi. Sem hesitar, ela consegue eliminar a ameaça. No entanto, ao tentar retornar para a saída, percebe que o homem ensanguentado que havia encontrado já não era mais o mesmo, ele também havia se transformado. Quase ao mesmo tempo, outro recém-chegado estaciona no mesmo posto. Leon S. Kennedy, recém-contratado pelo Departamento de Polícia de Raccoon City, havia decidido se candidatar após se interessar pelos acontecimentos nas montanhas Arklay. Ele conseguiu a vaga e estava animado para iniciar sua carreira. Contudo, um evento inesperado mudou seus planos. O término com a namorada o abalou profundamente. Ele decidiu beber para tentar esquecer o ocorrido. A ressaca o fez se atrasar para seu primeiro dia de trabalho, um atraso que, ironicamente, acabaria salvando sua vida. Leon para no posto para abastecer e também escuta barulhos vindos da conveniência. Com cautela, saca sua arma e se aproxima. Quando a porta se abre, ele dá de cara com Claire, que rapidamente pede para que ele não atire. O alvo, porém, não era ela, mas o zumbi que surgia logo atrás. Percebendo que o posto estava sendo tomado por mortos-vivos, os dois agem rapidamente. Eles entram no carro abandonado do xerife e deixam o local em alta velocidade, escapando por pouco. Durante o trajeto em direção à cidade, conversam brevemente. Leon se apresenta como policial e sugere que a delegacia pode ser o melhor lugar para entender o que está acontecendo. Sem saber exatamente o que os aguardava, os dois seguem rumo ao coração de Raccoon City, onde o verdadeiro pesadelo apenas começava. Ao finalmente chegar a Raccoon City, Leon e Claire se deparam com um cenário muito pior do que poderiam imaginar. A cidade estava completamente devastada. Ruas bloqueadas, prédios fechados, veículos abandonados e zumbis por todos os lados. O caos era absoluto, não havia sinal de controle, de evacuação organizada ou de qualquer presença efetiva das autoridades. Cercados por criaturas e sem saber exatamente para onde ir, os dois tentam pensar em algo. É nesse momento que o caminhoneiro que havia sido atacado anteriormente também alcança a cidade. Ele perde o controle do caminhão e atinge violentamente
violentamente o carro onde Leon e Claire estavam. A colisão é brutal, mas ambos conseguem escapar por pouco antes que o veículo seja tomado pelas chamas. A batida os separa. Sem tempo para discutir alternativas, eles combinam de se reencontrar na delegacia de polícia e seguem caminhos distintos em meio ao caos. Claire consegue alcançar o prédio do RPD e entra pela porta da frente. Logo ao cruzar o saguão principal, percebe que o local estava praticamente abandonado. O silêncio é inquietante. Ao acessar um computador, ela verifica as câmeras de segurança e presencia a imagem de um policial sendo atacado por uma das criaturas. Sem hesitar, decide tentar ajudá-lo. À medida que avança pelos corredores da delegacia, o ambiente se torna cada vez mais perturbador. Sangue espalhado pelo chão e pelas paredes, sinais de lutas e policiais já transformados vagando pelo prédio. Quando finalmente encontra o agente que havia visto nas câmeras, já é tarde demais. Ele é devorado diante de seus olhos. Entre os pertences do policial, Claire encontra um caderno que menciona a existência de uma possível saída do prédio. Ao tentar retornar ao saguão principal, ela é surpreendida por zumbis que a atacam ao atravessar uma porta. No último momento, o tenente Marvin intervém e a salva. Ainda resistindo dentro da delegacia, Marvin demonstra estar gravemente debilitado. Claire explica que não pretende permanecer ali por muito tempo, pois está na cidade apenas para encontrar seu irmão Chris. Marvin revela que conhece Chris e informa que ele aparentemente está de férias na Europa. Mesmo com a notícia inesperada, Claire decide continuar explorando os corredores do RPD em busca de respostas de uma rota de fuga. Enquanto isso, Leon também tenta alcançar a delegacia. Ele encontra uma maneira de acessar o prédio pelos fundos. Ao adentrar, ele escuta um estrondo alto e vai investigar. Um helicóptero havia colidido contra a estrutura do prédio da polícia. Claire, que já havia visto Leon pelas câmeras de segurança, se dirige até o local. Ela também observa os destroços do helicóptero e o piloto morto. Os dois se encontram por um portão trancado. A conversa é breve, pois o tempo é escasso. Zumbis começam a se levantar ao redor, forçando Leon a procurar outra forma de entrar na delegacia, enquanto Claire continua sua exploração pelo interior do prédio. Eventualmente, Claire consegue abrir uma passagem que a permitiria sair da delegacia. Antes de partir, chama Marvin para acompanhá-la, mas ele está muito debilitado. Consciente de sua condição, ele entende que não conseguirá sair dali. Claire então segue sozinha. Durante o percurso, ela encontra uma garotinha assustada e sozinha. Com cautela, tenta se aproximar e tranquilizá-la, dizendo que ela está segura. No entanto, logo percebe que não estão sozinhas. Atrás de Claire surge William Birkin, completamente transformado. Naquele momento, Birkin já havia perdido qualquer resquício de humanidade. Convertido em uma criatura do G-Vírus, seu único instinto era se reproduzir. A menina era Sherry Birkin, sua própria filha. Por serem geneticamente compatíveis, o William a perseguia com a intenção de infectá-la com o G. Claire, sem saber de todos esses detalhes, apenas entende que aquela criança estava em perigo e, sem hesitar, decide protegê-la. O confronto com Birkin é intenso, mas Claire consegue derrotá-lo temporariamente, afastando a ameaça naquele momento. Após o choque, a garotinha finalmente se apresenta. Sherry explica que precisa encontrar sua mãe e pede ajuda. As duas passam a seguir juntas e acabam chegando a uma área que parece ser um estacionamento, possivelmente uma rota de saída da delegacia. Contudo, antes que consigam abrir o portão, um homem surge afirmando estar procurando por Sherry. Era o chefe de polícia Brian Irons. Ele rende Claire e, aproveitando-se da situação, consegue levar Sherry consigo. No meio da confusão, Sherry deixa cair um pingente. Agora, além de sobreviver, Claire tinha um novo objetivo: encontrar Sherry e entender o que estava realmente acontecendo dentro daquela cidade que havia se transformado em um pesadelo absoluto. Determinada a encontrar Sherry e recuperar o controle da situação, Claire começa a procurar uma nova rota dentro do estacionamento subterrâneo. Na sala de segurança, ela ativa um elevador alternativo que a leva de volta à delegacia, mas agora por uma passagem diferente, uma rota que a conduz diretamente para os fundos do escritório do chefe Brian Irons. Ao explorar aquela área reservada, Claire descobre um lado perturbador do chefe de polícia. O local revela sua obsessão por taxidermia, com animais empalhados em um ambiente que transmite desconforto imediato. A atmosfera deixa claro que há algo profundamente errado com o homem que deveria estar liderando a cidade em meio ao desastre. Em uma das salas próximas, Claire encontra um cartão que dá acesso ao portão do estacionamento, exatamente o que ela precisava. No entanto, a porta da sala está trancada e ela precisa encontrar uma maneira de abri-la para garantir o item. Enquanto isso, Leon Kennedy continua sua exploração pela delegacia. Ao chegar ao saguão principal, ele se depara com uma cena inevitável. Um zumbi vestindo o uniforme do RPD caminha pelo local. É Marvin, um tenente que havia resistido até onde pôde e finalmente sucumbiu à infecção. Sem alternativa, Leon é obrigado a abatê-lo. O peso da situação começa a se tornar cada vez mais real para ele. No computador com acesso às câmeras de segurança, Leon observa algo ainda mais alarmante: uma criatura gigantesca de pele branca vestindo um sobretudo preto e um chapéu. A figura se move com imponência pelos corredores da delegacia. Não é um zumbi comum, é algo diferente. Seguindo pela passagem que Claire havia aberto anteriormente, Leon atravessa a sala de máquinas e alcança o estacionamento subterrâneo. Lá encontra o portão fechado e para abri-lo seria necessário um cartão de acesso. Antes que consiga pensar em uma solução, a situação piora. De repente, cães zumbis surgem e o atacam. No meio do confronto, enquanto luta para sobreviver, uma mulher misteriosa aparece e elimina uma das criaturas com um disparo
amparo precisa. Ela se apresenta como agente do FBI, mas não fornece muitos detalhes. Sem se aprofundar nas explicações, segue por uma das portas do estacionamento e Leon decide segui-la. A busca o leva até uma área com celas. Ali ele encontra um homem preso chamado Ben Bertolucci. Ben é um repórter que havia ido até Raccoon City para investigar o envolvimento do chefe Irons na epidemia. Segundo ele, Irons o prendeu porque estava prestes a denunciá-lo por corrupção. A revelação é grave. Brian Irons era o superior direto de Leon e o fato de ter mantido o jornalista preso em segredo indicava algo muito maior acontecendo nos bastidores. Ben possui o cartão necessário para abrir o portão do estacionamento. No entanto, Leon não está disposto a libertá-lo imediatamente. A conversa é interrompida por um som pesado ecoando pelo corredor. Algo se aproxima. Quando Ben se afasta das grades, a criatura de sobretudo preto surge, a mesma que Leon havia visto nas câmeras de segurança. Com força brutal, ele atravessa a parede de concreto e explode a cabeça de Ben com as próprias mãos. O assassinato é instantâneo e violento. Nesse momento, a mulher do FBI reaparece. Ela revela que Ben era um informante em sua investigação. Seu nome é Ada Wong. Sem prolongar a conversa, ela alerta Leon para que vá embora enquanto ainda pode. Desaparece novamente pelos corredores. Agora, Leon se vê diante de uma nova urgência. O cartão de acesso está dentro da cela de Ben. Ele precisa encontrar uma forma de abrir a grade para pegá-lo. Tudo isso enquanto a criatura de sobretudo continua rondando a delegacia. Enquanto Leon enfrentava seus próprios horrores nos níveis inferiores da delegacia, Claire continuava determinada a encontrar uma maneira de abrir a sala onde estava o cartão de acesso ao portão do estacionamento. Cada corredor explorado revelava mais sinais do colapso total do RPD, marcas de sangue, destruição e o silêncio pesado de um prédio que já não era mais um refúgio. Durante sua busca, Claire retorna à área onde o helicóptero havia colidido com o prédio. As chamas ainda bloqueavam a passagem, mas ela consegue apagar o fogo da aeronave, abrindo um caminho para seguir adiante. No entanto, assim que tenta atravessar para o outro lado, algo surge. A criatura de sobretudo preto aparece novamente. Com a demonstração absurda de força, ele ergue o helicóptero com apenas uma mão e o remove do caminho. Não restavam dúvidas, aquilo não era um simples monstro, era um dos Tyrants T-103 enviados pela Umbrella para Raccoon City. A partir daquele momento, a perseguição se torna constante. Claire consegue escapar inicialmente, mas o Tyrant passa a caçá-la pelos corredores da delegacia. Buscando algum tipo de resposta ou vantagem, Claire corre até a sala dos Stars e lá encontra uma carta deixada por seu irmão Chris. O conteúdo confirma que ele estava na Europa, mas a mensagem parecia além de uma simples explicação. Havia algo nela que soava quase como um código. Claire então finalmente consegue acessar a sala onde estava o cartão necessário. No exato momento em que obtém o item, o telefone toca. Do outro lado da linha está Brian Irons. Ele afirma precisar do pingente de Sherry e ordena que Claire vá a seu encontro no orfanato localizado nas proximidades. Enquanto isso, no próprio orfanato, Sherry tenta escapar sozinha. Para isso, precisa recuperar uma chave que está dentro do quarto de Irons. Movendo-se com cautela, ela entra no quarto e encontra sobre uma mesa o corpo de uma jovem, a filha do prefeito Warren. Mesmo diante de uma cena perturbadora, Sherry tenta pegar a chave, porém é surpreendida por Irons, que parte para cima dela. Em um ato desesperado, Sherry arremessa um frasco de ácido no rosto dele e corre para se esconder. Irons vai até o banheiro para lavar o rosto e Sherry aproveita a oportunidade para tentar recuperar a chave. No entanto, é vista novamente e precisa fugir mais uma vez, escondendo-se no próprio quarto do chefe. Nesse momento que algo ainda pior acontece, a criatura G, o que antes foi William Birkin, surge no orfanato. Movido por seu instinto de reprodução, ele encontra Irons e o infecta. A situação havia saído completamente do controle. Claire precisava chegar ao orfanato o quanto antes. Sherry precisava dela. Assim que Claire consegue abrir o portão do estacionamento, utilizando um cartão de acesso, ela mal tem tempo para respirar. O Tyrant surge logo atrás dela, imponente e implacável. Sem alternativa, Claire corre o mais rápido que pode, atravessando a saída e alcançando as ruas de Raccoon City. Do lado de fora, o cenário não é menos perigoso. Zumbis vagam pelas vias bloqueadas e cães infectados avançam com agressividade. Mesmo sob pressão constante, ela consegue atravessar o caos e finalmente chega ao orfanato indicado por Irons. Enquanto isso, na delegacia, Leon consegue abrir a cela de Ben Bertolucci e recuperar o cartão de acesso que estava com ele. Durante a busca, ele encontra também um gravador contendo uma gravação feita por Ben. No áudio, o jornalista confronta uma mulher chamada Annette, questionando o fato de a Umbrella, uma empresa farmacêutica, ser contribuinte de um orfanato. Mais do que isso, Ben menciona o G-Vírus, criado em um dos laboratórios subterrâneos da corporação. Annette, no entanto, não fornece respostas na gravação. Ao tentar deixar a área, Leon é novamente surpreendido pelo Tyrant. A criatura passa a persegui-lo sem descanso. Diante da força absurda do monstro, a única opção de Leon é fugir
fugir. O Tyrant atravessa paredes e ignora obstáculos, reduzindo qualquer sensação de segurança a zero. É nesse momento que Ada Wong reaparece. Com um furgão da SWAT, ela atropela o Tyrant, salvando Leon pela segunda vez naquele mesmo local. No entanto, a criatura não é derrotada tão facilmente. Ada então ativa um explosivo implantado no veículo e a explosão consegue conter o Tyrant temporariamente. Aproveitando a oportunidade, Leon e Ada deixam o estacionamento e seguem para as ruas da cidade. Do lado de fora, Leon exige respostas. Ele precisa entender o que está acontecendo em Raccoon City. Ada, mantendo certa reserva, afirma que precisa de mais informações sobre o vírus. Com várias rotas interditadas, os dois precisam atravessar uma loja próxima, a loja de armas de Robert Kendall. Lá dentro, ele encontra o próprio Robert Kendall e atrás dele surge uma criança. Era sua filha e ela estava infectada. Kendall não conseguia abandoná-la, nem tinha forças para matá-la. Sua decisão era permanecer ao lado da filha até o fim. Ele se tranca com ela em um dos cômodos e pouco depois um disparo ecoa. A cena abala Leon profundamente. Foi para proteger pessoas como Kendall que ele decidiu se tornar policial. Ele precisava compreender a dimensão do que estava acontecendo. Ada então revela que sua missão é acabar com a operação da Umbrella. A corporação era responsável por todo o caos que consumia a cidade e era por isso que ela estava procurando a Annette Burke, a mesma mulher mencionada na gravação de Ben. Para chegar até os laboratórios subterrâneos onde o G-Vírus havia sido desenvolvido, eles precisariam atravessar os esgotos da cidade. A verdade estava enterrada abaixo de Raccoon City. Leon e Ada seguem pela rota que leva aos esgotos de Raccoon City, avançando cada vez mais fundo naquilo que parecia ser o verdadeiro coração da tragédia. O ambiente é úmido, escuro e sufocante, tomado por criaturas que não deveriam existir. Durante o trajeto, enfrentam diversas ameaças, incluindo uma enorme criatura semelhante a um crocodilo infectado que os ataca nos canais subterrâneos. Depois de um confronto intenso, conseguem sobreviver e continuar a perseguição. Eventualmente encontram Annette Burke. No entanto, o encontro está longe de trazer respostas imediatas. Annette foge e, em meio à tensão, dispara contra Ada. Sem hesitar, Leon se joga na frente dela para proteger e acaba sendo atingido no ombro. Ferido, ele cai e Ada rapidamente trata de seus machucados. Enquanto Leon permanece inconsciente, Ada se comunica com alguém, afirmando que continua na perseguição a Annette. Determinada, Ada segue sozinha atrás dela. A perseguição, porém, não termina a seu favor. Annette consegue encurralá-la e durante o confronto, Ada é ferida na perna, ficando vulnerável. Enquanto isso, Claire chega ao orfanato. Ao explorar o local, descobre que as crianças dali estavam sendo usadas como cobaias em experimentos bizarros. O que deveria ser um abrigo seguro era, na verdade, parte da engrenagem obscura por trás dos acontecimentos da cidade. Procurando por Sherry, Claire encontra Brian Irons novamente. Ele está com o rosto desfigurado, gritando de dor. Antes de qualquer explicação, algo ainda mais grotesco acontece. Uma larva G emerge dentro de seu corpo, abrindo um buraco em seu estômago e matando instantaneamente. Sem tempo para processar a cena, Claire continua a busca e finalmente encontra Sherry em uma passagem subterrânea, mas o perigo está longe de acabar. Logo atrás dela surge novamente o Tyrant que vinha perseguindo Claire. As duas correm até um elevador na tentativa de escapar, mas a criatura as alcança ali mesmo. Quando tudo parece perdido, algo inesperado acontece. O próprio William Burke surge e ataca o Tyrant. É nesse momento que Claire compreende a verdade. Aquela criatura deformada era o pai de Sherry. A criatura destrói o elevador que despenca de uma grande altura, levando Claire e Sherry para as profundezas. Após a queda violenta do elevador, Claire permanece desacordada por algum tempo. Ao seu lado, Sherry tenta acordá-la, mas sem sucesso. Assustada e sem saber o que fazer, a garota decide fugir sozinha dali. Quando Claire finalmente recobra a consciência, percebe que não está sozinha. Ao seu lado está Annette Burke. A primeira reação de Claire é perguntar por Sherry, mas Annette demonstra uma frieza inquietante. Em vez de se preocupar com a filha, ele está focado em William, na criatura que ele havia se tornado e nos danos que estava causando. Sem oferecer ajuda, Annette simplesmente vai embora. Determinada, Claire parte novamente em busca de Sherry, atravessando os esgotos infestados por criaturas afetadas pelo vírus. O ambiente é hostil e cada passo representa um risco. Durante a exploração, ela chega à estação de tratamento e, através do sistema de descarte, avista Sherry. Pelo sistema de segurança, Annette entra em contato. Sua postura continua distante, quase indiferente ao estado da filha. Quem realmente demonstra preocupação é Claire, que observa Sherry desmaiando diante de seus olhos. Sem tempo a perder, Claire encontra uma forma de restaurar a energia do local, ativando um mecanismo que permite abrir o acesso até onde a garota está. Ao finalmente alcançá-la, Claire encontra Sherry inconsciente. Algo havia acontecido com ela. Pelas câmeras, Annette revela a verdade. O William havia infectado com o G-Vírus. Ainda assim, Annette insiste que precisa deter o William antes de qualquer outra coisa. Ela menciona que Sherry pode ser salva em seu laboratório, mas afirma não ter tempo para levá-la até lá. Claire assume a responsabilidade. Diferente de Annette, ela se importa com Sherry.
carregando a garota nos braços, consegue acessar um bonde que as leva até o laboratório principal da Umbrella, conhecido como Nest. Ao chegar ao local, Claire leva Sherry para dentro do complexo e a coloca sobre uma cama, determinada a encontrar uma solução. Durante a busca, descobre que existe um agente antiviral no laboratório e que ele pode ser a única chave de salvar a vida da garota. Enquanto isso, Leon desperta nos esgotos e percebe que está sozinho. Sem saber o paradeiro de Ada, decide procurá-la. No caminho, encontra os corpos de agentes da USS e uma gravação que revela o que aconteceu. O vírus havia se espalhado pela cidade através de ratos infectados. A dimensão da tragédia começa a ficar ainda mais clara. Leon também encontra um bilhete deixado por Claire, informando que precisou fazer um desvio para ajudar uma garotinha que encontrou. Ele entende que Claire ainda está viva e que continua tentando salvar alguém. Continuando sua busca, Leon finalmente encontra uma forma de alcançar Ada. No entanto, antes de chegar até ela, é atacado por William Burke. A criatura surge de forma agressiva, forçando Leon a enfrentá-la. Durante o confronto, Leon utiliza um container industrial para derrubar Burke de uma grande altura, conseguindo afastá-lo temporariamente. Com o caminho livre, ele alcança Ada e a ajuda. Mesmo ferida na perna, ela insiste em continuar. Ada afirma que precisam chegar ao Nest, onde encontrarão o G-Vírus. Juntos utilizam um bonde que os leva até o laboratório subterrâneo. Dentro do bonde, Ada admite que devido ao ferimento não poderá agir com a mesma eficiência. Ela pede que Leon recupere a amostra do G-Vírus para ela, argumentando que com aquilo em mãos poderia evitar que o que aconteceu em Raccoon City se repetisse. Agora, Leon se vê no centro de algo muito maior do que imaginava quando chegou à cidade para seu primeiro dia de trabalho. Enquanto isso, Claire continuava avançando pelos corredores do laboratório da Umbrella. O local era um verdadeiro pesadelo, paredes manchadas de sangue, áreas devastadas por experimentos que haviam dado terrivelmente errado e criaturas que vagavam pelos corredores. Mesmo assim, ela seguia em frente, enfrentando zumbis e outras aberrações. Durante sua exploração, Claire começa a descobrir mais detalhes sobre o G-Vírus e experimentos realizados ali. Ela entende algo fundamental sobre aquela arma biológica. Muitos dos testes haviam falhado porque os embriões gerados pelo vírus G precisam se desenvolver dentro de um hospedeiro geneticamente compatível. Sem essa compatibilidade, o corpo simplesmente rejeitava o parasita. Era exatamente isso que havia acontecido com várias cobaias. O embrião não conseguia se adaptar ao organismo e acabava matando o hospedeiro no processo. Foi por isso que quando William Burke infectou outras pessoas, como o chefe de polícia Brian Irons, o resultado foi fatal. O corpo deles não era compatível com o vírus. Essa descoberta também explica algo ainda mais perturbador, o verdadeiro motivo de William Burke estar atrás de Sherry. Entre todas as pessoas possíveis, ninguém seria mais geneticamente compatível com ele do que a própria filha. Por isso, Sherry não morreu imediatamente após ser infectada. O vírus havia encontrado no corpo dela o hospedeiro ideal para continuar o seu ciclo. Com essa informação em mente, sabendo que o tempo estava se esgotando, Claire corre para tentar encontrar o agente antiviral capaz de salvar a garota. Ela finalmente localiza o compartimento onde o antiviral estava guardado, protegido dentro de uma espécie de estufa de segurança, porém o acesso estava trancado. Ao observar o mecanismo da fechadura, Claire percebe algo curioso. O emblema da trava tinha exatamente o mesmo formato e padrão do pingente que Sherry havia deixado cair mais cedo. Naquele momento, tudo faz sentido. O pingente era a chave. Claire usa o objeto para abrir o compartimento e finalmente consegue pegar o antiviral. Sem perder tempo, ela parte imediatamente para voltar ao encontro de Sherry. Enquanto isso, Leon também havia chegado ao laboratório, mas por uma rota diferente da de Claire. Os dois acabam se desencontrando dentro da instalação, embora caminhem pelo mesmo complexo. Durante sua exploração, Leon chega à sala onde Claire havia estado pouco antes. A estufa já estava aberta e dentro do compartimento ele encontra algo ainda mais importante, uma amostra do G-Vírus. Com o vírus em mãos, ele parte novamente para reencontrar Ada. Nesse meio tempo, Claire finalmente retorna ao local onde Sherry estava sendo mantida. Ao chegar lá, encontra Annette Burke gravemente ferida. Pela primeira vez, Annette demonstra uma mudança em sua postura. Agora, sua preocupação finalmente parece estar voltada para a própria filha. Claire explica que conseguiu um antiviral e isso significa que Sherry vai ficar bem, mas quem não está bem agora é Annette. Ferida e sem forças, ela cai no chão enquanto começa a falar com dificuldade. Entre arrependimento e dor, Annette pede desculpas por não ter sido uma boa mãe para Sherry. Antes de perder as forças, ela faz um último pedido a Claire, que salve sua filha. Nesse exato momento, o sistema do laboratório emite um alerta. Uma remoção não autorizada do G-Vírus havia sido detectada, a amostra que Leon havia acabado de pegar. Essa violação ativa automaticamente o protocolo de segurança máximo da instalação, o código de autodestruição. Alarmes começam a soar por todo o complexo. O laboratório Nest entraria em colapso em pouco tempo. Sem tempo para lamentar a situação de Annette ao processar tudo o que havia acontecido, Claire entende que precisa agir imediatamente. Com Sherry ao seu lado, ela corre em direção ao elevador central. A única esperança de escapar daquele lugar era chegar até o trem de evacuação antes que todo o laboratório fosse reduzido a ruínas. Enquanto isso, Leon tentava retornar até Ada, carregando consigo a amostra do G-Vírus que havia encontrado no laboratório. O plano dele era entregar aquela evidência para que fosse analisada e assim talvez descobrir toda a verdade por trás dos desastres de Raccoon City. Porém, o caminho até ela ainda revela mais um confronto. No meio do trajeto, a criatura que um dia foi William
William Burke surge novamente diante dele. A cada encontro, o monstro parecia ainda mais grotesco. O G-Vírus continuava provocando mutações sucessivas em seu corpo, transformando-o em algo cada vez mais distante de qualquer forma humana. Nesse momento, outra figura aparece no local, Annette Burke. Mesmo gravemente ferida, ela havia resistido por tempo suficiente para chegar até ali. Determinada, Annette afirma que queria parar aquela criatura que um dia foi o seu marido. Ao encarar Leon, ela finalmente revela a peça que faltava para entender toda a tragédia. Annette explica que ela e William Burke foram os responsáveis pela criação do G-Vírus. O projeto havia sido desenvolvido para a Umbrella, que pretendia utilizá-lo como poderosa arma biológica. No entanto, para William, aquela pesquisa era muito mais do que apenas um trabalho, era a obra da sua vida, algo que ele considerava sua própria criação. Foi exatamente por isso que a Umbrella decidiu agir. A corporação enviou a unidade da USS para confiscar o projeto e tomar o controle do vírus. Durante sua operação, William foi gravemente ferido. Desesperado para impedir que seu trabalho fosse roubado, ele tomou a decisão extrema e injetou em si mesmo o G-Vírus, e foi assim que William Burke deixou de existir e aquela criatura nasceu. Annette admite que teve uma chance de acabar com tudo aquilo quando ainda era possível, mas não teve coragem de matar o próprio marido. Agora o monstro parecia recuperar a consciência e ataca Annette, agravando ainda mais seus ferimentos. Sem condições de continuar lutando, Annette deixa claro que agora apenas Leon poderia deter aquela criatura. Assim começa mais um confronto brutal. Leon enfrenta o monstro usando tudo o que tem à disposição. A batalha é desesperada, mas ele consegue causar danos suficientes para que o corpo de Burke finalmente pare de reagir. Por aquele momento, ao menos, a criatura parecia ter sido neutralizada. Quando a luta termina, Leon retorna até Annette. Ela estava à beira da morte. Mesmo naquele estado, Annette ainda tinha um último pedido. Ela implora para que Leon destrua as amostras do G-Vírus, impedindo que aquela arma biológica caia nas mãos de qualquer outra pessoa. Mas Leon hesita. Para ele, aquela amostra era uma prova importante, algo que poderia revelar toda a verdade sobre o que havia acontecido em Raccoon City. Ele pretendia entregá-la para Ada, acreditando que o FBI poderia analisá-la. É nesse momento que Annette revela outra verdade chocante. Segundo ela, Ada Wong não era agente do FBI. Na realidade, Ada era uma mercenária contratada para recuperar o vírus. Leon inicialmente se recusa a acreditar naquilo, mas a dúvida começa a surgir em sua mente. Antes que ele pudesse questionar mais alguma coisa, Annette perde as forças e desmaia ali mesmo, aparentemente morta. Com aquilo, Leon segue em frente. Ao retornar com a amostra do G-Vírus, ele finalmente encontra Ada. Ela estava diante do elevador central, abrindo um acesso que levava ao trem de evacuação, a única rota de fuga restante daquele laboratório prestes a entrar em colapso. Leon então confronta Ada sobre o que havia acabado de ouvir, sobre a acusação de Annette. Por um instante, Ada parece evitar a resposta, até finalmente admitir a verdade. Ela confirma que não é do FBI, era de fato um agente contratada para recuperar o vírus. Mesmo assim, Ada confessa algo inesperado. Ela diz que estava até começando a gostar de Leon. Mas agora, segundo ela, não havia escolha. Para completar sua missão, ela teria que matá-lo se fosse preciso para pegar a amostra. Os dois se encaram preparados para um confronto. No entanto, antes que qualquer um deles pudesse agir, a sequência de autodestruição do laboratório começa a provocar colapsos estruturais ao redor. O chão começa a tremer, estruturas metálicas se rompem e a ponte onde Leon e Ada estavam começa a ceder. Nesse momento, algo inesperado acontece. Annette Burke ainda estava viva. Reunindo suas últimas forças, ela ergue a arma e dispara contra Ada. O tiro a atinge e com o impacto ela perde o equilíbrio. A ponte desaba parcialmente, fazendo com que Ada comece a cair no enorme abismo subterrâneo do laboratório. Leon reage instintivamente e consegue segurá-la, mas a amostra do G-Vírus escapa e despenca nas profundezas do laboratório. Com isso, ninguém ficaria com o vírus. No mesmo instante, Annette finalmente não resiste aos ferimentos e morre ali. Leon tenta continuar segurando Ada, lutando contra o peso da destruição ao redor. O laboratório inteiro estava se desintegrando e ele já não tinha forças suficientes para mantê-la. Por mais que tentasse, Leon não consegue. E assim, Ada Wong escapa de sua mão, desaparecendo no abismo enquanto o laboratório continuava a desmoronar ao redor dele. Claire continuava sua descida pelo complexo subterrâneo quando o sistema do laboratório começou a emitir um aviso urgente. Pelos altos-falantes, uma mensagem ecoava por todo o local informando que a sequência de autodestruição havia sido iniciada. Estavam apenas 10 minutos para a destruição total da instalação. Sabendo que o tempo estava contra ela, Claire acelera o passo, carregando Sherry consigo e tentando ignorar o caos que tomava conta do laboratório. Ela segue rapidamente até alcançar a área onde ficava o trem de evacuação. Ao chegar a um dos vagões, Claire começa imediatamente a trabalhar para ativar o sistema, instalando a bateria necessária para fazer o trem funcionar. Enquanto isso, Leon sai do elevador central. Ao explorar o local ao redor, ele encontra uma sala de controle equipada com monitores de segurança. Ao acessar o sistema de câmeras, Leon finalmente vê Claire em um dos vagões do trem de evacuação. Os dois conseguem se comunicar. Depois de tudo que enfrentaram naquela noite, saber que ambos estavam vivos traz um enorme alívio. Mesmo com o laboratório prestes a explodir, eles finalmente tinham uma rota de fuga. Claire consegue colocar o trem em funcionamento e inicia a descida pelo elevador que levava até os trilhos para fora do complexo. Aquela parecia ser finalmente a saída daquele pesadelo. Mas antes que
pudesse relaxar, um som inquietante ecoou pelo vagão, grunhidos. O perigo ainda não havia terminado. William Burke ainda estava vivo, mesmo após todos os confrontos anteriores, o G-Vírus continuava provocando mutações em seu corpo. Agora a criatura havia se transformado novamente em algo ainda mais monstruoso. Sem alternativa, Claire enfrenta Burke mais uma vez. Usando tudo o que tinha à disposição, ela luta desesperadamente enquanto o elevador descia. Depois de um confronto intenso, Claire consegue causar dano suficiente para que a criatura finalmente pare de se mover. Por aquele momento, Burke parecia derrotado. Claire então retorna para dentro do vagão e consegue fazer com que o trem finalmente se encaixe nos trilhos principais. A saída estava cada vez mais próxima. Mas enquanto Claire avança rumo à liberdade, Leon ainda precisava encontrar uma forma de escapar. Após o contato com Claire pelo sistema de câmeras, Leon segue descendo em direção ao nível de evacuação. No entanto, antes que pudesse chegar aos trilhos, ele é surpreendido novamente pelo Tyrant. A criatura ainda estava viva. Mesmo depois do confronto brutal com William Burke, o Tyrant T-103 havia resistido. Agora, no meio do laboratório em colapso, Leon se vê encurralado mais uma vez. O Tyrant avança e consegue agarrá-lo. Por um instante, parecia que não havia mais saída. Mas as explosões causadas pela autodestruição começam a abalar toda a estrutura ao redor. Uma das explosões faz com que o Tyrant perca o equilíbrio e solte Leon. A criatura acaba sendo atingida diretamente pelo fogo das explosões. Leon aproveita a oportunidade para fugir e corre até um elevador que levava diretamente aos trilhos de evacuação. Só que o fogo que atingiu o Tyrant não teve o efeito esperado. Em vez de destruí-lo, aquilo desencadeia algo ainda pior, o calor ativo chamado modo Super Tyrant, uma forma ainda mais poderosa e resistente da criatura. Transformado, o monstro retorna ainda mais agressivo. Durante a descida do elevador, Leon é forçado a enfrentar o Tyrant mais uma vez. Ele dispara tudo o que tem, mas a criatura parece resistir a qualquer dano. É então que algo inesperado acontece. De repente, uma arma cai próximo a Leon. Era um lança-foguetes. Quem havia jogado aquela arma era Ada Wong. Contra todas as expectativas, ela havia sobrevivido à queda. Mesmo ferida, Ada aparece mais uma vez para salvá-lo. Sem ter tempo para questionar de onde aquela arma havia surgido, Leon pega o lança-foguetes e dispara contra o Tyrant. O impacto destrói a criatura de uma vez por todas, encerrando definitivamente aquela ameaça. Com o caminho finalmente livre, Leon chega ao nível inferior do complexo. Ao chegar aos trilhos, ele vê o trem de evacuação já em movimento. Era o mesmo trem onde Claire estava com Sherry. Sem pensar duas vezes, Leon corre o mais rápido que pode e consegue alcançar o trem antes que ele se afaste demais. Dentro do vagão, ele finalmente reencontra Claire e Sherry. Depois de tudo que haviam enfrentado naquela noite, os três finalmente estavam juntos e prestes a deixar aquele pesadelo para trás. Mas antes que pudessem comemorar, um forte tremor percorre todo o trem. Aquilo ainda não tinha acabado. O tremor vinha do último vagão. Leon decide ir verificar e segue até a parte traseira do trem. Ao chegar lá, ele se depara com algo terrível. O William Burke ainda não havia morrido. A criatura havia passado por mais uma mutação extrema. Agora o que restava de Burke parecia apenas uma massa grotesca de carne e mutações descontroladas. Mesmo assim, Leon enfrenta o monstro mais uma vez. Durante o confronto, ele consegue afastar a criatura o suficiente para que Claire tenha tempo de agir. Rapidamente, Claire desacopla o último vagão do trem. Com a sequência de autodestruição do laboratório chegando ao fim, o vagão separado junto com William Burke acaba sendo completamente consumido pela explosão do complexo subterrâneo. Dessa vez, o monstro é destruído de uma vez por todas. Com o perigo finalmente para trás, o trem continua seu caminho até emergir na superfície. Depois de passar toda a noite lutando para sobreviver, Leon, Claire e Sherry finalmente deixam o subterrâneo e surgem do lado de fora ao amanhecer. Pela primeira vez em horas, eles respiram ar fresco. Enquanto observam a estrada próxima, os três veem um caminhão se aproximando. Por um momento surge a dúvida, será que a infecção já havia se espalhado para fora da cidade? Leon se prepara para reagir, pronto para qualquer problema, mas quando o caminhão passa por eles, o motorista simplesmente os olha e ainda solta um insulto antes de seguir a viagem. Pelo menos uma coisa estava clara, ele não estava infectado. Mas mesmo com aquela fuga, todos sabiam que a história ainda não havia acabado. Leon estava decidido a descobrir quem era responsável por tudo aquilo. Ele iria atrás da Umbrella e faria de tudo para acabar com a corporação. Claire também tinha um objetivo, sabendo agora que seu irmão Chris estava na Europa, ela partiria em sua busca. Mas naquele momento, depois de uma noite inteira enfrentando horrores inimagináveis, Leon, Claire e Sherry apenas seguem juntos pela estrada, em busca de um lugar seguro e finalmente de um pouco de descanso. Mas, apesar de tudo que aconteceu naquela noite, Leon, Claire e Sherry não foram os únicos a escapar daquele pesadelo. Em algum ponto da cidade devastada, outros sobreviventes seguiam em silêncio.
Hunt. Após o massacre de sua equipe nos esgotos causados por William Burke, ele fez jus ao apelido pelo qual é conhecido, Senhor Morte. Mais uma vez foi o único a sobreviver, mesmo diante de uma missão que havia dado completamente errado. Hank conseguiu o que poucos conseguiriam naquela situação e ainda obteve uma amostra do G-Vírus. O que exatamente aconteceu entre o massacre e sua fuga permanece um mistério. Mas no dia 30 de setembro, Hank finalmente consegue sair dos esgotos e estabelecer contato com o helicóptero de extração. A comunicação ele forma de forma fria e direta que era o único sobrevivente da missão. A missão havia sido cumprida. Mesmo assim, seu caminho até a evacuação ainda estava longe de ser seguro. Para chegar ao ponto de extração, Hank precisa atravessar a delegacia de polícia de Raccoon City. Ele atravessa o inferno que a RPD havia se tornado até finalmente alcançar o ponto onde o helicóptero de extração o aguardava. E assim ele deixa Raccoon City para trás. Mas enquanto o tempo corria contra todos, a situação estava prestes a ficar ainda mais desesperadora. Em outro ponto da cidade, Jill Valentine ainda permanecia inconsciente, se recuperando da infecção causada pelo Nêmesis. Já era noite de 30 de setembro e Carlos Oliveira continuava a seu lado, aguardando qualquer sinal de melhora. Foi então que Tyrell apareceu. Ferido, visivelmente abalado, ele entra no local e, sem perder tempo, liga a televisão. O que aparece na tela muda completamente o rumo de tudo. O governo dos Estados Unidos havia tomado uma decisão. Raccoon City havia sido declarada como um incidente fora de controle. A solução? A destruição total da cidade. O míssil seria lançado no dia 1º de outubro de 1998, dentro de menos de 24 horas. Todos os civis restantes foram instruídos a evacuar imediatamente. Naquele momento, Carlos entende a gravidade da situação. Não era mais apenas uma questão de sobreviver, era uma corrida contra o tempo. Ele sabia que precisava agir. Se conseguisse provar a existência da vacina, talvez ainda houvesse uma chance de impedir a destruição da cidade. Enquanto Carlos tenta encontrar uma forma de entrar em contato com as autoridades, o tempo passa e finalmente Jill desperta. A vacina havia funcionado. Ainda confusa, tentando entender o que havia acontecido, Jill se levanta e é imediatamente confrontada pela notícia na televisão. Raccoon City seria apagada do mapa em poucas horas. Sem tempo para processar tudo, ela encontra Tyrell, que explica a situação. Carlos havia descido até o subsolo em busca de mais amostras da vacina deixadas pelo Dr. Bard. Sem hesitar, Jill decide ir atrás dele. Determinada, ela segue até a área subterrânea, enfrentando ainda mais criaturas. Ao chegar lá, percebe que o complexo era muito maior do que imaginava. E ela não estava sozinha, Nikolai também estava lá. Ele tenta atrasá-la, mas Jill eventualmente consegue chegar onde ele estava, mas ele já havia partido. Ela encontra um relatório deixado por ele. Nele fica claro que Nikolai não estava ali para salvar ninguém. Sua missão era analisar as bolsas e coletar dados de combate. É então que Tyrell aparece novamente. Mesmo debilitado, ele havia ido atrás dela com uma informação crucial. Ele havia conseguido contato com as autoridades, ainda havia uma chance. O governo estava disposto a reconsiderar o lançamento do míssil, mas com uma condição: eles precisam de provas concretas da existência da vacina antes do prazo final. O problema é que eles não sabiam quanto tempo ainda tinham, cada segundo importava. Mesmo ferido, Tyrell insiste em seguir com Jill, mas seu estado só piora a situação, e como se não bastasse, o pior inimigo possível retorna, o Nêmesis. A criatura surge mais uma vez, mais implacável do que nunca. Sem dar qualquer chance de reação, ele ataca Tyrell e o mata ali mesmo. Sem tempo para lamentar, Jill se vê obrigada a fugir novamente. Mesmo enfraquecida, ela consegue despistar o monstro e continua avançando. Seu objetivo agora era claro: conseguir a vacina. Após atravessar o laboratório e superar inúmeros obstáculos, Jill finalmente consegue sintetizar a vacina. Mas o pesadelo ainda não havia acabado. O Nêmesis retorna mais uma vez, iniciando outra perseguição brutal. Jill tenta escapar, mas a criatura não dá trégua. E no meio desse caos, Nikolai reaparece. Dessa vez, revelando de vez suas intenções. Ele começa a provocar explosões pelo laboratório, impedindo qualquer tentativa de fuga. Jill perde o controle da situação e no meio da confusão, a vacina cai do seu bolso. Nikolai a pega. Jill ainda tenta convencê-lo, tenta fazê-lo entender que aquela era a chance de salvar a cidade. Mas para ele, vidas não importavam. A única coisa que importava era o dinheiro. Sem hesitar, ele a derruba e a deixa para trás, sozinha, frente a frente com o Nêmesis mais uma vez. Sem escolha, Jill encara a criatura novamente. Mesmo exausta, ela luta com tudo o que tem. E no momento mais crítico, Carlos aparece. Sem perder tempo, ele auxilia e usa um guindaste presente no local para atingir o Nêmesis, derrubando a criatura e criando uma oportunidade. Com rapidez, Carlos resgata Jill, mas eles precisam garantir que aquilo acabasse de uma vez por todas. Então, aproveitando o ambiente ao redor, Carlos ativa o sistema de liberação de ácido armazenado no laboratório. O líquido corrosivo se espalha e o Nêmesis é completamente envolvido. Dessa vez, a criatura é dissolvida ali mesmo. Finalmente derrotada, pelo menos era o que parecia. Enquanto Jill e Carlos enfrentavam o caos no laboratório subterrâneo, em outro ponto
ponto da cidade, o novo grupo de sobreviventes ainda lutava por uma chance de escapar. Em um abrigo temporário, George Hamilton encontra um bilhete deixado por seu amigo Peter Jenkins. Na mensagem, Peter pede ajuda urgente na universidade. Sem perder tempo, George decide agir. Reunindo um pequeno grupo de sobreviventes, ele os lidera até o campus na esperança de encontrar respostas ou pelo menos alguma forma de sobreviver. Mas ao chegarem lá, encontram apenas mais uma tragédia. Peter estava morto. Seu corpo jazia no local vítima de um tiro. Ainda assim, ele deixou algo para trás. Em meio aos seus pertences, George encontra anotações detalhadas que revelam no que Peter estava trabalhando antes de morrer. Uma possível cura. O projeto era chamado de Daylight. Ainda estava incompleto, mas havia esperança. As anotações continham instruções claras sobre como finalizar a vacina, além de indicar os componentes necessários para sua criação. Diante disso, o grupo toma uma decisão arriscada. Eles se separam. Cada um segue em busca dos elementos necessários para concluir o trabalho de Peter, explorando diferentes áreas agora dominadas pelo caos e pela morte. Enquanto isso, em outra parte do local, uma equipe da UBCS fazia sua própria operação. Mas o que eles encontram não era algo que pudessem enfrentar. A equipe se depara com uma criatura extremamente poderosa, Thanatos, um Tyrant criado por um ex-pesquisador da Umbrella chamado Greg Miller. O encontro não dura muito, a equipe é rapidamente aniquilada sem chance de reação. Mais tarde, os sobreviventes acabam cruzando o caminho da mesma criatura. O confronto é inevitável, mesmo em desvantagem, eles conseguem resistir o suficiente para obter algo crucial, uma amostra do sangue de Thanatos, um dos componentes necessários para a criação da vacina. Com isso, e após enfrentarem diversos perigos, o grupo consegue reunir os 3 elementos necessários. Seguindo as instruções deixadas por Peter, eles finalmente conseguem sintetizar o Daylight. A vacina estava pronta. Mas antes que pudessem comemorar, o pior acontece. Thanatos retorna e dessa vez ainda mais poderoso. A criatura havia evoluído para sua forma de Super Tyrant. O confronto final se inicia. Mesmo exaustos, os sobreviventes se unem mais uma vez. Com estratégia, esforço e tudo que ainda tinham, eles enfrentam a criatura em sua forma mais destrutiva. E contra todas as probabilidades, eles vencem. Thanatos é finalmente derrotado. Com a ameaça eliminada e o Daylight em mãos, os sobreviventes deixam a cidade, carregando consigo não apenas a esperança de uma cura, mas a prova de que mesmo em meio ao colapso total de Raccoon City, ainda havia pessoas lutando até o fim para salvar o que restava. Depois da batalha intensa no laboratório, Jill sabia que ainda não tinha acabado. A vacina ainda estava nas mãos de Nikolai e recuperar aquilo era a única chance de impedir que tudo tivesse sido em vão. Sem perder tempo, ela parte atrás dele, determinada a acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas mais uma vez, o pesadelo volta a se erguer no seu caminho. Nemesis ainda estava vivo. Só que agora completamente diferente. Aquela figura que antes a perseguia havia se transformado em algo irreconhecível, uma massa grotesca de carne, disforme, pulsante e ainda mais monstruosa do que antes. Era o estágio final daquela arma biológica e também um confronto final de Jill. Enquanto ela se vê obrigada a encarar a criatura mais uma vez, Nikolai aproveita o caos para fugir. Para ele, aquilo nunca foi sobre salvar ninguém, era apenas uma missão e uma oportunidade de sair viva e lucrar com tudo aquilo. Jill, por outro lado, não tinha escolha. Exausta, ferida, mas determinada, ela enfrenta o Nemesis pela última vez. Não era mais uma luta pela sobrevivência, era uma luta para pôr um fim definitivo naquele horror. Para isso, ela utiliza uma arma desenvolvida especificamente para eliminar Bowles, o Finger. Com ela, Jill consegue finalmente causar dano suficiente e assim, depois de tudo que enfrentou, Nemesis é derrotado de uma vez por todas. Sem tempo para descansar, Jill corre em direção à superfície. Cada segundo agora era precioso. Ao chegar, ela encontra Carlos caído, desacordado, próximo a um helicóptero. Desesperada, ela corre até ele, tentando ajudá-lo, mas é surpreendida antes que pudesse fazer qualquer coisa. Nikolai ainda estava ali. Ele a ataca de surpresa e, diante dos olhos dela, destrói a vacina. A única esperança de salvar a cidade desaparece naquele instante. Sem qualquer hesitação, Nikolai decide encerrar tudo ali mesmo. Seu plano era simples, matar Jill e fugir sozinho com o helicóptero. Mas ele não contava com Carlos. Carlos se levanta e parte para cima de Nikolai, iniciando um confronto direto. Ele o segura, impedindo sua fuga e faz a única coisa que podia naquele momento, pede para Jill atirar. Ela hesita, sabia que podia acertar Carlos também, mas não havia outra escolha. Carlos estava disposto a se sacrificar para acabar com aquilo. Jill toma a decisão, ela dispara e a bala atravessa os dois. Por um instante, tudo parece parar, mas nenhum dos dois morre. Carlos consegue se levantar, o ferimento não era grave. Já Nikolai fica ferido, se arrastando pelo chão. Jill se aproxima
Jimmy pergunta pela última vez para quem ele trabalhava. Mesmo naquela situação, Nikolai tenta negociar. Diz que pode contar tudo, mas apenas se ela o ajudar a sair da cidade. Promete dinheiro, qualquer valor. Jill não responde, ela apenas vira as costas e o deixa para trás, sem ajuda e sem saída. Com o tempo se esgotando, Jill e Carlos embarcam no helicóptero. Sem olhar para trás, eles decolam, deixando para trás tudo o que restava de Raccoon City e também Nikolai, condenado a enfrentar sozinho as consequências de sua escolha. E assim, enquanto o helicóptero se afastava da cidade, outros acontecimentos ainda se desenrolavam ao mesmo tempo. Na madrugada de 1º de outubro, enquanto o caos consumia os últimos momentos de Raccoon City, o Capitão Rodrigues, um operador do serviço de segurança da Umbrella, se preparava para abandonar a cidade em um helicóptero. Com ele estava sendo transportada uma arma biológica roubada. Ao seu lado, a doutora Linda Baldwin se recusava a fugir. Para ela, sair dali e tentar fazer algo pelos sobreviventes não era uma opção. Determinada, ela corre em direção ao centro de pesquisas da Umbrella em busca de um medicamento antiviral. Dentro das instalações, a situação já estava fora de controle. O sobrevivente David King consegue salvar pesquisador da Umbrella de ser morto por um zumbi, mas o perigo só aumentava. Hunters experimentais começavam a escapar da contenção, tornando o ambiente ainda mais letal. Em meio ao caos, Linda finalmente consegue obter o que precisava. No entanto, com o local completamente bloqueado, a fuga se torna impossível. Desesperado, o pesquisador decide tomar uma medida extrema, ativar o Tyrant R, na esperança de usar a criatura para eliminar os Hunters e abrir caminho. Mas o plano sai completamente do controle. O Tyrant se rebela, mata o próprio pesquisador e arremessa Linda junto com a amostra para dentro do sistema de estação de tratamento de água. Enquanto isso, os outros sobreviventes conseguem escapar das instalações e seguem até a área de tratamento, onde acabam encontrando Linda novamente. Mas o alívio dura pouco e, em meio à fuga, ela acaba sendo arrastada pelos esgotos e surge do lado de fora do Apple Inn. Desorientada e em meio ao caos, ela é confundida com um zumbi e acaba sendo baleada. Mesmo assim, os sobreviventes continuam lutando para sair daquele pesadelo. Eles deixam a estação de tratamento e o Capitão Rodrigues se oferece para resgatá-los com o helicóptero. Porém, ao perceber que o grupo havia partido em busca de Linda, ele decide não esperar e vai embora sem eles. Durante a fuga, o helicóptero de Rodrigues é atingido e o container que transportava a arma biológica cai. Dentro dele está uma das criações mais perigosas da Umbrella, o Nyx. Ao ser libertada, a criatura começa a absorver tudo ao seu redor, incluindo os soldados da UBCS e até mesmo o Super Tyrant, crescendo e se transformando em uma abominação ainda mais monstruosa. Diante daquela nova ameaça, os sobreviventes não têm escolha a não ser enfrentá-la. Mesmo exaustos depois de tudo que já haviam passado, eles lutam com o que têm. E contra todas as chances conseguem derrotar a criatura. Com Nyx finalmente destruída, eles conseguem escapar ao lado de Linda, utilizando um caminhão como última chance de deixar aquele inferno para trás. Mas eles não eram os únicos a escaparem daquele pesadelo. Ada Wong também havia sobrevivido. Mesmo após a queda no abismo do laboratório, Ada conseguiu escapar com vida e, mais do que isso, ela ainda estava em posse de uma amostra do G-Vírus. Em segurança, ela estabelece contato com ninguém menos que Albert Wesker. Do outro lado da comunicação, Wesker lhe dá instruções claras. Ela poderia deixar a cidade utilizando o helicóptero de Sergei Vladimir. Sem hesitar, Ada segue o plano. Enquanto Raccoon City caminhava para sua destruição completa, mais uma peça importante deixava o tabuleiro, carregando consigo um dos vírus mais perigosos já criados. E assim, no dia 1º de outubro de 1998, Raccoon City finalmente chega ao seu fim. Depois de dias mergulhadas no caos, consumido por infecções, experimentos fora de controle e decisões impiedosas, a cidade é apagada do mapa. Tudo o que aconteceu ali, todos os segredos, todas as vidas perdidas, todos os horrores vividos são engolidos em um único instante. Uma tentativa desesperada de encerrar o pesadelo, mas nem tudo foi destruído. Alguns conseguiram escapar, sobreviventes que carregam não só cicatrizes daquele inferno, mas também as respostas e talvez até as consequências de tudo o que aconteceu ali. E o que aconteceu com cada um deles depois disso, a gente descobre nos próximos episódios. Lembrando mais uma vez que esse episódio foi construído juntando os acontecimentos dos jogos clássicos e dos remakes, organizando tudo em ordem cronológica para fazer sentido dentro da história. Então, se em algum momento você estranhou alguma diferença, é porque o foco aqui foi narrativa completa, ok? Mas a história não acaba aqui. Se você quer entender a origem de todo o caos de Resident Evil, ou se perdeu algum episódio, eu vou deixar a playlist linkada aqui no card e também na descrição para você conferir. E claro, já se inscreve no canal e deixa o like, porque é isso que me mostra que vocês querem mais episódios dessa série. Agora eu quero saber de você, depois de tudo isso, qual foi o momento mais marcante de Raccoon City pra você? Comenta aqui, a gente se vê no próximo episódio, então, até a próxima!